temos mais um hatch elétrico no mercado, e esse aqui, obviamente, chega para rivalizar com o BYD Dolphin, Geely X2 e GWM-03. Tô falando deste camarada, que é o GAC Aion UT. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ele já já. Salve, pessoal do Jornal do Carro! Aqui é o Marco Celestino e eu gostaria de te pedir, caso ainda não esteja inscrito, para que se inscreva no canal do Jornal do Carro e ative o sininho para receber todas as notificações assim que a gente postar um conteúdo novo. Ó, e se tá aparecendo ali o botãozinho hype para você, dá uma hypada nesse vídeo aí para ajudar aqui este nobre repórter e o Jornal do Carro a expandir, a fazer esse canal crescer. Fechou? Senhoritas e senhores, então vou mostrar para vocês o que temos cá na dianteira do Aion UT, que é um veículo que, como eu já falei, ele concorre com BYD Dolphin, GWM Hora 03 e Geely X2 com preços que partem de 140 mil na versão de entrada e 160 mil na versão de topo. Aqui na dianteira a gente tem esses faróis com uma assinatura bem bacaninha que remete a Angry Birds, né? Fica bem bonitinho mesmo, né? Faróis aqui um tanto quanto, digamos aqui, um oblongado, vai. Aqui a gente tem aqui também, combinando com o conjunto, essa área aqui, onde temos aqui uma coisa mais quadrada, temos esses 4 quadrados aqui também interno, cortes muito interessantes aqui na dianteira também, que dão a esse carro uma personalidade bem interessante. Eu gosto muito de onde fica a posição de placa também. Aqui a gente tem o nome Aion, porque trata-se na China, né, de uma submarca da GAC, no entanto, aqui fica sob o guarda-chuva da GAC. E aqui temos um capozinho bem pequenininho, alguns palminhos, nada de grande, de gigantesco, de dantesco. Deixa esse carro realmente com um visual bem bacaninha, bem interessante e lhe garante aí uma certa peculiaridade em relação aos concorrentes. Mas agora eu quero ir para a lateral, para o ladinho, para mostrar para vocês o que ele tem. Agora estamos aqui de ladinho para mostrar para vocês o que a gente tem aqui no GAC Aion UT. Vale frisar que esse carro tem freios a disco na dianteira, na traseira, 6 airbags, ele tem pacote ADAS-2 somente na versão de topo, mas ele já vem com rodas de 17 polegadas, calçadas por pneus 21555. Temos aqui retrovisores na cor da carroceria, retrovisores externos. Aqui a gente tem uma sanetinha, tá aqui, ó, tá à mão aqui, fica bem legal, bem posicionada. Em termos de ergonomia, dá para abrir a porta super bem. Fechamento das portas muito adequado também, tanto das portas da dianteira quanto aqui portas traseiras. Temos também um carro que é muito comprido, como vocês podem notar, e tem um entre-eixos absurdo, tá? São 2,75 de entre-eixos, que confere ao GAC, inclusive, Aion UT, o entre-eixos, o maior entre-eixo do segmento, né, da categoria, e temos 1,85 de largura. Ou seja, isso também garante a esse carro aqui um espaço interno considerável. Vou mostrar para vocês, inclusive, já já. Bom, posto tudo isso, pessoal, em termos visuais, é um veículo que, pelo menos para mim, me agrada bastante, inclusive, tá? Daqui de perfil. No entanto, se vocês aí nos comentários disserem assim, olha, gordinho, realmente é um carro que é bacana, mas ele é um tanto quanto genérico, pelo menos aqui nessa área. Não vou discordar de vocês, realmente ele é parecido com o que a gente tem no segmento, mas eu gosto bastante, acho que harmoniza bem com a dianteira e com a traseira, que é para onde nós vamos agora. Agora a gente está aqui na traseira do GAC Aion UT para mostrar para vocês esta tampa de porta-malas aqui, que é grande, viu, bicho? Olha até onde ela vai, posição de placa tá aqui. Temos lanternas que nem invadem tanto, né, aqui a tampa do porta-malas. Lanternas que acabam replicando, inclusive, os quadrados do conjunto lá na dianteira. Então isso aqui é bem bacana e também dão ao carro uma carinha um pouco mais enfesada, embora eu realmente gostaria da opinião de vocês sobre esta área aqui. Pelo menos a mim agrada, mas eu entendo aí se houver algum detrator nos comentários. Temos aqui, obviamente, Aion,
o teu nome do veículo, e agora eu vou abrir as portas da esperança, mentira, aqui o porta-malas. Temos abertura elétrica em uma das versões, mas essa aqui não. Temos aqui uma capacidade, pelo menos segundo a GAC, de 340 litros. De acordo com a GAC, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas temos um detalhe muito importante neste camarada aqui, que é, olha aí, ó. Que beleza, tudo bem, é de bicicleta, mas temos uma coisa que poucos carros elétricos têm ainda no Brasil, e é um motivo de reclamação. Ah, tá difícil aqui, aí, pronto. Que é um motivo de reclamação de muita gente, que é o step. Então a gente tem, pelo menos, no caso do GSA e o UT, o pneu sobressalente, que realmente é muito bom. Eu já fiquei na rua parado com carro elétrico, com kit reparador, e não deu muito certo não, viu? Rodei muito pouco após ter usado o kit reparador. Bom, pessoal, posto tudo isso, agora vamos lá para o interior do GSA e o UT para mostrar para vocês o quão espaçoso esse carro é. Vamos lá. A magia da edição me colocou agora aqui no habitáculo do GSA e o UT. Olha, pessoal, realmente, de fato, aqui é onde esse camarada ganha meu respeito, porque é um bicho espaçoso, viu? Você tem uma área aqui, vou gastar meu inglês aqui, um shoulder room, uma área para ombros muito boa, até porque é um carro largo. A gente tem uma área justamente por causa do entre-eixos. Eu tenho, tudo bem, 1,70, mas sou gordinho, então o espaço para ombros é muito bom. Eu consigo cruzar minhas pernas super bem aqui, e o banco está ajustado, inclusive, para uma pessoa bem mais alta. Temos realmente um espaço muito bom aqui para quem viaja no banco traseiro do GSA e UT. Temos ainda saidinha de ar-condicionado, temos o glorioso PQP para quem vai aqui à esquerda e o PQP para quem vai à direita, iluminação. O acabamento é muito bom, pelo menos para o segmento é um ótimo acabamento, muito esmerado. Os bancos têm uma forração, o banco aqui tem uma forração muito boa, os bancos da dianteira também, vou mostrar para vocês já já. Temos aqui várias áreas também nesse carro para você guardar coisas, para você armazenar coisas, pendurá-las. E temos, obviamente, o porta-jornal do carro aqui. Comprem o Estadão quarta-feira. Toda quarta-feira tem o jornal do carro lá. E você pode guardar seu jornal do carro tanto aqui atrás do banco do motorista, quanto ali atrás do banco do passageiro, da dianteira. Olha, gente, realmente é um carro que agrada bastante. Ele tem, né, a depender da versão, ele agrega ainda o teto panorâmico, que deixa a cabine ainda mais arejada, e na dianteira também, evidentemente, carregadorzinho de celular por indução, outras amenidades. O único ponto que não me agrada muito, mas aí é muito pessoal também, é no acabamento das portas, que a gente tem aqui é plástico, né? E a gente tem tipo uma costurinha aqui, meio fake, mas isso aí é preciosismo meu aqui, pelo menos me agrada muito o acabamento, temos materiais distintos e muito realmente bons, suaves ao toque, e realmente é um carro que é muito bacana, espaçoso, bem acabado. Olha, nesse ponto aí o GSA UT manda muito bem. Agora vamos lá para o banco do motorista, que eu vou te contar o que temos lá para você. Vamos embora. Estamos aqui agora na posição do motorista do GSA UT. Olha, gente, realmente, mesmo na versão de entrada, esse carro ele tem um acabamento muito esmerado, tem muitas coisas bacanas, como, por exemplo, a central multimídia de 14,6 polegadas, quadril de instrumentos adequado também, painelzinho bem legalzinho, saídas de ar-condicionado. O galho, né, gente, assim, eu tenho que citar isso, infelizmente, a gente não tem uma redundância para o ajuste dos retrovisores externos, ele somente é feito, né, você tem que ir aqui no controle inteligente, na central multimídia, clicar aqui em ajustar, e aí você vai aqui no volante para ajustar os retrovisores externos. Ademais, a gente não tem um ajuste de altura aqui do cinto de segurança, tá? Coluna de direção, eu vou falar nas impressões ao volante também, a gente só tem ajuste de altura, não temos ajuste de profundidade. Também não temos aqui, no caso da versão de entrada, ajustes elétricos aqui
para o banco do motorista, tampouco para o banco do passageiro. Na versão mais cara, a versão de 160 mil, a gente tem ajuste elétrico e ventilação, tanto para o banco do motorista quanto para o banco do passageiro. Mesmo assim, o acabamento é muito bom ante a concorrência e é um carro muito equipado e muito espaçoso. Mesmo com ajuste aqui manual, a gente tem um veículo que garante aqui ao condutor uma posição, uma experiência, pelo menos, adequada ao volante. Eu vou guiar a versão de topo, então eu vou passar para vocês as minhas impressões da versão de topo desse camarada aqui. Não vou conseguir falar para vocês como é este carro aqui para encontrar uma posição de guiar com ajuste manual. Porém, pelo menos pelo que eu estou notando aqui, não é tão difícil. Ou seja, mesmo com o ajuste manual dos bancos e só com ajuste de altura aqui da coluna de direção, eu encontro uma boa posição aqui para dirigir. Tirando isso, a gente tem ainda uma boa iluminação aqui na cabine também, na dianteira, e é um carro realmente que é bem agradável, muitas áreas aqui para você guardar coisas, armazenar coisas. É um veículo realmente com uma pegada muito urbana e com realmente essa vocação de veículo para família, inclusive, porque ele é muito espaçoso e razoavelmente equipado. Agora eu vou para as ruas de São Paulo para mostrar para vocês como é o GAC Aion UT ao volante. Senhoritas e senhores, estamos aqui agora ao volante do GAC Aion UT. Estamos aqui no glorioso trânsito de São Paulo, aquele trânsito gostoso da capital paulista, mas enfim, acho que é essa a proposta desse veículo aqui, então estamos pelo menos no habitat natural dele, até mesmo porque a gente está aqui na versão de topo, que tem 310 km de autonomia, uma bateria de 60 kWh, porém a versão de entrada ela tem 253 km de autonomia, isso claro já de acordo com em metro, e uma bateria de 44,12. É um carrinho que tem aí 204 cavalos de potência, né, parelho com, por exemplo, o BYD Dolphin. É um carro que chega, né, conforme já mencionei anteriormente, para brigar com o BYD Dolphin, com o Geely X2, com o GWM, enfim, Hora 03, e até mesmo com o MG4 Urban, mas tem 204 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. No trânsito urbano, vai muito bem, obrigado. Não tem aquele slingshot de carro elétrico, você não tem aquela patada tão impulsiva assim, como num elétrico com um pouquinho mais de vontade. É um carro bem mais voltado para a cidade mesmo, com muita ênfase em conforto. Na versão de topo, a gente tem, inclusive, bancos com ajuste elétrico aqui, ventilação, na versão de topo, tá, pessoal? E temos também um volante aqui com uma boa pegada, tá? Pomos bem interessantes. O aro poderia ser um pouquinho menor, mas enfim, agrada. O acerto de suspensão também é muito voltado para o conforto. A gente tem aqui um carro, não chega a ser tão molenga assim, mas ele realmente prima pelo conforto, de modo muito similar ao BYD Dolphin, inclusive. Tem uma tocada muito parecida, muito genérica, se a gente levar em consideração o segmento de hatches elétricos, obviamente basicamente chineses, que estão aqui no mercado brasileiro. Ademais, esse carro aqui, pelo menos na versão de topo, ele tem um 0 a 100 competente até 7,3 segundos, né? Mas, como eu falei para vocês, você não tem aquela catapulta, aquele efeito de você dar uma patada aqui no acelerador e o carro não te leva, assim, ele não tem tanto ímpeto assim. Muito por se tratar de um veículo, conforme também eu já comentei para vocês, é um carro com 2,75 de entre-eixo, carro muito largo, veículo evidentemente também pesadinho, algo pesado, então ele não tem essa vontade, essa voracidade
toda. Mas, obviamente, é um carro voltado para a cidade, é um carro que, para sua proposta, ele vai muito bem, obrigado, mas, porém, entretanto, contudo, em suma, é um veículo que ele me parece ser mais do mesmo para o segmento, tá, pessoal? Além disso, tá? Embora a gente tenha uma posição de dirigir boa por causa do ajuste elétrico dos bancos, e o banco também tem uma forração muito boa, abraça bem o condutor, a gente tem também uma área envidraçada, pelo menos muito boa na dianteira aqui, mas não temos ajuste de altura aí, desculpe, a gente tem ajuste de altura apenas da coluna de direção. A gente não tem ajuste de profundidade, isso mesmo na versão de topo, que é essa aqui. E outro ponto também que incomoda um pouco, a gente tem isso muito presente, né, em alguns veículos. A gente tem veículo da GAC, a gente tem veículos da GWM, como por exemplo o Hora 03, que é a seta, é o raio do barulhinho da seta. Você dá a seta, você tem carros também que o Volvo X30 também sofre desse problema, que você dá a seta, você fica com aquele barulho infernal e você tem que desarmar manualmente. Para desarmar é complicado. Ajuste também, né? A gente não tem uma redundância, então o ajuste aqui dos retrovisores externos, você tem que fazer o acionamento aqui por meio da central multimídia, né? Depois você ajusta aqui no volante. Então você tem aqui alguns pormenores que são muito comuns a veículos realmente de verve chinesa. Nada que incomode tanto assim, mas eu só estou aqui pontuando. Vale frisar, inclusive, pessoal, que em termos aqui de volante, de controle aqui, a gente tem uma direção até que, né, pesadinha, principalmente se tratando de um veículo dessa estirpe aqui. Então, olha, vou dizer para vocês que pelo menos também esse aspecto me agrada bastante. Eu prefiro realmente uma direção um pouquinho mais pesada, e também mais conectada também. O isolamento acústico também me parece, nessas primeiras impressões, bom. Temos uma vedação acústica bem interessante desse carro aqui. A banda de rodagem, ela não invade aqui a cabine. Temos também, evidentemente, né, nesta versão aqui, um pacote A das 2 de assistências à condução, que ajudam bastante aí no trabalho, no lidar aqui no dia a dia. Principalmente, né, o alerta de ponto cego para ciclo urbano ajuda bastante, né? Então são pontos aí também bem interessantes do GAC AIOT que tem de ser destacados. Turma, eu vou dizer aqui para vocês, foi um contato muito breve com esse carro. Não vou tecer comentários muito mais profundos do que esses. Não posso aqui falar muito de freio, por exemplo. Pelo menos aqui para mim não temos aqui um aspecto de borrachudo, né? Um jeitão de borrachudo. Temos um dimensionamento até que ok, mas eu não peguei uma estrada. Em termos de desempenho também em ciclo rodoviário, não fizemos, né, um ciclo rodoviário. A gente está aqui na cidade, trânsito pesado, e é isso. O carrinho está indo bem, o carrinho vai bem na cidade e realmente pode vir a ser um postulante a adversário do BYD Dolphin, né? Principalmente do BYD Dolphin, até porque o GWM Hora 03 está meio cansado já. O GWM está trazendo, inclusive, né, trouxe, né, no caso, já aí o Hora 5, né? Então temos aí uma briga mais com o Dolphin e com o Geely X2. O Geely X2 ainda, pelo menos para mim pessoalmente, tá? Nesse primeiro contato aqui, o Geely X2 é o que mais me agrada nesse segmento. Mas esse carrinho aqui é muito competente, faz aqui um nota 7, muito bem, um 7,5, pelo menos nessas primeiras impressões
ao volante aqui dele, do GAC Aion UT. Senhoritas e senhores, agora, depois de tudo que eu falei, depois de falar sobre condução, sobre equipamentos, 6 airbags, rodas 17 polegadas com acabamento diamantado desde a versão de entrada, a das 2 na versão de topo, teto panorâmico, enfim, uma infinidade de equipamentos aí, de predicados. Fica a pergunta aí, deixa a pergunta para vocês. Vocês teriam o GAC Aion UT em casa em detrimento de Geely X2, que fica um pouquinho mais abaixo em termos de preço, de BYD Dolphin, que tá ali na faixa ali, mas tem, obviamente, né, o Dolphin Plus um pouquinho mais acima, e ali o GWM Hora 03 também correndo por fora? Bom, pergunto aí para vocês. Turma, posto tudo isso, meu nome é Marco Celestino, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela companhia, aquele abraço e tchau!